O Viva Saúde já está de volta falando sobre anemia, um problema que atinge 90% da população brasileira. E eu gostaria de saber da hematologista Flávia Pimenta a importância da amamentação em relação ao ferro para o bebê. Bem, a amamentação é importante de uma maneira geral, né? Para tudo. Para a criança é muito mais seguro, para a mãe e para a criança. Com relação especificamente ao leite, o leite é um alimento pobre em ferro. Mas o leite materno, ele tem uma proteína que é a lactoferrina, e essa lactoferrina, ela tanto funciona como uma substância antisséptica para evitar que no trato digestivo do bebê ele não tenha infecções, ela é uma substância bactericida, como ela é a proteína que transporta o ferro. E todo o ferro disponível no leite materno tem um receptor na criança, no intestino da criança, que vai permitir que esse ferro seja absorvido. Então, se a criança é amamentada com leite materno, até os 4 meses de idade ela não terá deficiência de ferro. Porque embora o leite, todos os leites são pobres em ferro, mas especificamente o leite materno traz essa proteção para o recém-nascido e posteriormente o lactente. Quais as consequências da falta do ferro durante a infância e, consequentemente, também na adolescência? O ferro vai interferir tanto na anemia, na capacidade dessa criança de raciocinar, diminuir a capacidade de aprender, diminuir a capacidade dessa criança brincar, de correr, de ser criança de fato, porque ela pode ser uma criança mais introvertida, porque corre com os amiguinhos e os outros correm mais que ela. Isso pode gerar um sentimento de que ela é inferior, porque meu amigo corre jogando bola e eu não corro. Mas eu acho que a pior consequência é a cognitiva. Realmente, ela pode ter deficiências de aprendizagem e atualmente a ciência até fala que a deficiência de ferro em qualquer idade pode estar relacionada com o aumento da incidência de isquemia cerebral, acidente vascular cerebral encefálico. Isso a partir de que idade? Em qualquer idade. Mesmo na infância? Não tem um estudo específico para a infância, mas fala-se que é possível que a deficiência de ferro esteja associado com alguns casos de isquemia cerebral. Quais as formas mais eficazes no tratamento para a anemia? Porque a gente pensa que está anêmico, come uma rapadurinha, né? Mas às vezes a gente sabe também que a deficiência é suprida através da carne. Eu gostaria que você falasse sobre a forma de suprir a anemia, a forma de tratamento, na verdade, como um todo. Olha, como eu já falei, a causa do que está levando à anemia tem que ser identificada. Então, se é uma mulher que tem alterações menstruais, essa alteração menstrual tem que ser corrigida, porque senão ela vai ficar cronicamente fazendo o tratamento da anemia. Isso leva a um descrédito da equipe médica que está cuidando, porque ela acha que o médico não está sabendo tratar, e leva também a um gasto desnecessário com medicamentos e com consultas médicas. Então, o primeiro passo é saber o que está errado. Então, se é uma criança que está tendo uma alimentação restritamente com oferta de leite artificial, por exemplo, então tem que fazer a correção da dieta, tem que ofertar o alimento que contém ferro. Se é uma pessoa idosa, então as crianças e os idosos, elas têm anemia por causas mais ou menos parecidas. As crianças por essa ideia de que elas devem tomar leite sempre. E os idosos por causa dessa política de que algumas pessoas acham que os idosos, porque têm alterações dentárias, porque têm dificuldade de fazer o próprio alimento, eles devem tomar chá, leite, papa, torrada. Isso é um equívoco. Aquela história da nutrição, que a alimentação deve ser completa, colorida, aquilo é verdade. É importante que haja uma suplementação alimentar adequada e que se evite a causa da perda de ferro. Quase nunca a anemia por deficiência de ferro ela é apenas o erro alimentar. A maioria das vezes ela tem uma causa que foi ocasionada por uma perda sanguínea ou por uma outra condição que terminou por levar à deficiência de ferro. Então, primeiro ponto, corrigir a causa básica. Segundo ponto, verificar com a nutrição como é uma alimentação adequada. E nisso você tem que se transportar para o ambiente da pessoa.
Porque não adianta eu chegar para uma pessoa no Nordeste, no interior, no sertão, e dizer você tem que comer carne todos os dias, se essa pessoa não tem carne. Então você tem que ver no ambiente que ela está, o que é que ela tem que pode ter uma oferta maior de ferro, e com isso você fazer a correção. Então a carne vermelha realmente é essencial, é o ferro mais facilmente absorvido. O ferro que vem dos alimentos vegetais tem uma dificuldade maior de absorção, tem interferência de alimentos, tem interferência do pH gástrico, de forma que ele é muito mais dificilmente absorvido. Mas não é para a pessoa comer só carne vermelha, ela tem que ter a carne vermelha e outros alimentos, porque existem algumas vitaminas que não existem na carne, que são essenciais também. Pelo que você falou, a gente percebe que tem alguns grupos aí que são mais vulneráveis, né? Sim, as crianças, os idosos e as mulheres. E as mulheres, verdade. Né? Interessante, principalmente no período menstrual. As alterações menstruais, porque se você aborda as mulheres, pergunta como é a sua menstruação, todas as mulheres respondem que é normal, mas esse critério de normalidade é muito variável. Uhum. Então isso tem que ser bem conversado para que porque se eu não sei como que é a perda menstrual da maioria das pessoas, muitas vezes você não tem como fazer uma correlação com a sua. E termina porque boa parte das mulheres tem alterações hormonais, tem menstruações excessivas, aí fazem dieta, aí não come carne, aquela história lá da alimentação só com umas folhinhas, um tomatinho e um peitinho de frango durante vários anos, ou só um pedacinho de peixe, e isso termina por tornar as mulheres campeãs de anemia ferropriva. Agora eu queria tirar uma dúvida com você, acho que muita gente nesse momento pode até estar fazendo essa pergunta. Em relação à leucemia, a anemia tem algum tipo de ligação com essa doença ou não? Não, diretamente não. A leucemia, porque quando a gente começou a conversar, ele disse assim, existe a anemia, você precisa saber o que causou a anemia. Apenas em algumas leucemias, não são todas, mas a manifestação inicial de algumas leucemias pode ser com anemia. Então, qual seria a causa daquela anemia? Uma leucemia. Não é que a anemia vai levar à leucemia, isso não existe. Agora tem outra coisa muito perigosa, muita gente acha que está anêmica e faz uso de medicamentos de forma até indiscriminada, porque muita gente acha, eu acho que eu estou anêmica, vou tomar ferro, então compra algum medicamento que supra essa necessidade. Ela pode estar correndo risco, né? Sim, porque cada anemia tem uma causa. Uhum. Às vezes até para o especialista mesmo fica difícil identificar a causa da anemia. E aí, se a causa é diferente, você terá tratamentos diferentes. Com o agravante que alguns tipos de anemia são mais graves. A anemia ferropriva, ela corresponde a 90% das causas das anemias da população. Mas ela não é exclusiva, tem 10% extra que pode ter outras causas. Por exemplo, um homem que tenha um câncer de intestino, que esteja perdendo sangue pelas fezes, às vezes ele não identifica porque o sangue sai misturado com as fezes. E se ele faz a suplementação com o ferro, ele pode até ter uma melhora temporária da anemia, mas o câncer vai continuar, vai crescer e pode chegar numa fase de inoperabilidade. Então, não deve fazer automedicação e jamais considerar todas as anemias como sendo deficiência de ferro. Tem que saber. O hematologista ele não trata sem os exames que concluem qual é a causa da anemia. O papo está muito bom, Flávia, mas agora a gente vai dar aquela paradinha rápida para o intervalo e voltamos com muito mais informações sobre anemia. Não saia daí.